anjos dos céus saberão o dia e a hora que ele vem. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Haverá grande aflição naquele dia, até o sol se escurecerá. A lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Ele vem buscar os que são seus. Ele vem sua noiva arrebatar. Ele vem com poder e grande glória. Ele vem nos levar ao lar. Dizem por aí que a noiva vai ser arrebatada, mas a igreja não vai. Meus amados irmãos em Cristo e caros ouvintes da Palavra de Deus, hoje vos venho falar de um tema deveras importante para nós acerca da doutrina dos últimos dias. Há quem afirme categoricamente que a noiva vai ser arrebatada, mas a igreja não vai ser arrebatada. Mas será que isso é mesmo verdade? Será mesmo possível separar a igreja de Jesus da noiva do Senhor Jesus? Será mesmo que a igreja de Cristo e a noiva de Cristo são duas entidades distintas e separadas entre si? A Bíblia nos irá responder a essas questões. E para plenamente entendermos este tema, comecemos por definir o que é igreja. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. A palavra igreja do verso 18 vem do grego eklesia e significa literalmente chamados para fora e reunião ou assembleia de cidadãos. E os cristãos foram chamados por Jesus Cristo para saírem para fora do mundo, isto é, o sistema de vida ímpio e pecador contrário à vontade de Deus. Podemos então concluir que a igreja é a assembleia ou a reunião dos cristãos que já saíram para fora do pecado e se congregaram a Jesus Cristo, tanto os vivos como os mortos, cujas almas estão no céu. A universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E Jesus nos disse que Ele mesmo edificaria a sua igreja, pois Ele é o fundamento dos apóstolos e a pedra que os principais edificadores rejeitaram, sobre a qual está edificada agora a sua igreja. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Além disso, Ele mesmo nos declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o que significa que não existe a menor hipótese de Jesus vir
e a igreja ser deixada para trás e não ser arrebatada desta terra para o céu. Pois se o oposto acontecesse, ou seja, se Jesus viesse e a igreja não fosse arrebatada, mas ficasse aqui na terra para receber a ira de Deus, então Satanás e o inferno teriam prevalecido e triunfado contra ela. E neste caso, Jesus teria-nos mentido e não estaríamos a servir ao Deus da verdade, mas sim ao Deus da mentira. E a palavra de Deus seria apenas mais uma fábula, no lugar de ser um facto. E a verdade absoluta previamente estabelecida que nos liberta e nos conduz ao céu. Ora, já vimos o que é a igreja. E agora vamos ver o que é a noiva ou a esposa do Cordeiro. A noiva ou a esposa do Cordeiro é apenas um título ou um nome atribuído à igreja e nada além disso. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vejam que aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, compara a relação que existe entre marido e mulher com a relação existente entre Cristo e a sua igreja. E aqui Cristo é visto como o cabeça da igreja, sendo que esta, por sua vez, é o seu corpo, sendo dois em uma só unidade, a cabeça e o corpo, Cristo e os cristãos, que são a sua igreja, a qual ele irá salvar, ou seja, arrebatar desta terra e a levar para as mansões celestiais. Paulo compara a união e a relação que existe entre o marido e a sua mulher com Cristo e a sua igreja. E ele também é o noivo, ou o esposo. E a igreja é a noiva, a esposa do Cordeiro. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém! E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Aquele que tem a esposa é o esposo,
Mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! Saíram ao encontro! Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina! Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem! E quem ouve, diga: vem! E quem tem sede, venha! E quem quiser, tome de graça da água da vida. Conclusão: dizer que a noiva será arrebatada, mas a igreja não vai ser arrebatada, nos demonstra um total analfabetismo bíblico. E desprezo pela palavra de Deus ou preguiça em ler, da parte de quem prega e ensina isso, ainda para mais se tiver um título de pastor. E como ficarão as ovelhas dos rebanhos que tiverem tais pastores analfabetos e ignorantes da palavra de Deus? E disse-lhes uma parábola: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? A Igreja de Jesus é a noiva de Cristo.
a qual será arrebatada no tempo certo e determinado por Deus na sua palavra. E não tem como separarmos noiva de igreja, pois noiva e igreja são apenas títulos e nomes dados por Deus a todos aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas e o exclusivo Salvador das suas almas, e que vivem uma vida de total santidade e que hão de preservar unidos a Cristo até ao dia da sua redenção corporal. Nem os anjos dos céus saberão o dia e a hora que ele vem. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Haverá grande aflição naquele dia, até o sol se escurecerá. A lua não dará sua luz e as estrelas cairão